Bem, hoje é o nosso segundo momento com o projeto de leitura e com o trabalho com as histórias em quadrinhos e as tirinhas. Tá? Na aula passada foi proposto a vocês uma apresentação sobre o gênero, o que são as histórias em quadrinhos e tirinhas, como que elas se organizam. Vimos ali também que o quanto que é importante termos presente imagens, cores, palavras e algumas características ali do gênero quadrinho foram bastante tratadas naquela nossa aula. Depois foi pedido a vocês que vocês fizessem uma análise de algumas tirinhas, né? Lembrando que a tirinha ela nasce do quadrinho e é uma forma mais curta de contar uma história, sendo que as histórias em quadrinhos elas também são apresentadas em pequenos quadros, só que é um pouco mais longa. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos produzir as histórias em quadrinhos. Vocês acabaram de assistir um vídeo, também explicando um pouco mais a fundo sobre as histórias em quadrinhos, e hoje nós vamos entender como criar histórias em quadrinhos. Então, vocês estão vendo aqui na imagem, não é que esse menininho está segurando um lápis, atrás dele, no fundo, tem ali um jogo de imagens, um jogo de cores. Então, o que é necessário ter numa história em quadrinho? Então, primeiro nós precisamos, para produzir a nossa história em quadrinho, pensar em uma história, ou seja, pensar em um enredo. Então, quando nós vamos produzir uma história em quadrinho, é importante primeiro que nós escrevamos um textinho sobre essa história que nós vamos produzir. É importante também criar personagens. Esses personagens vão apresentar falas. Essas falas podem ser apresentadas com o texto escrito ou também por algumas onomatopeias e interjeições, que são palavras que expressam sentimentos, no caso das interjeições, e as onomatopeias são palavras que expressam sons. Por exemplo, toque-toque, que é o bater de uma porta, o trim, que é o som de um celular, o miau, que é o som emitido pelo gato. Então, veja, esses tipos de expressões sonoras também estão bastante presentes nas histórias em quadrinhos, ok? Vamos um pouco mais a fundo aqui, ó. Nós temos o quadrinho que ele é apresentado apenas pela imagem. Nós temos aqui um quadrinho da Turma da Mônica em que nós temos uma situação sendo contada apenas pelo visual, ou seja, apenas pela imagem, pelas cores. Você consegue fazer uma leitura da imagem aqui e compreender o texto, porque esses recursos de construção de sentido, eles estão bastante presentes e nos ajudam a compreender o texto, ok? Então, observe que o texto praticamente não tem palavras escritas. Essa interrogação, ou melhor, essas interrogações no antepenúltimo e no penúltimo quadrinho expressam uma dúvida. Já no último quadrinho, Mônica está lá, ó, com um sinalzinho de exclamação em cima da gangorra. Exclama o quê? O que é que essa exclamação representa, né? Que Mônica ela está tentando para alguma coisa, no caso, que ela é mais pesada do que os coleguinhas dela, deixa ela irritada. Então veja que mesmo aqui sendo usados sinais de pontuação, que também são expressões escritas, o texto aqui ele praticamente todo apresentado só por imagens. E nós temos também o quadrinho, que ele é a junção do texto escrito mais o texto da imagem. Certo, mas nesse caso aqui do texto em inglês, né, como é que eu faço para compreender? Já estudamos isso, que nós compreendemos o texto por meio das inferências, que é o reconhecimento, a compreensão do texto, pelo reconhecimento das informações presentes ali, por recursos de imagens, de cores. Observe que esse textinho aqui, ó, mesmo estando em inglês, nós conseguimos compreender. Então, na atividade de produção, você observou os quadrinhos acima e pôde notar que alguns deles apresentam apenas desenhos, como no caso do primeiro quadrinho, já outros é a junção dos dois, né, que é o texto híbrido, que é a presença do texto escrito, a palavra e a imagem. Como proposta de atividade, você irá construir uma história em quadrinhos, com personagens e falas, ou seja, uma história com começo, meio e fim. Lembrando que você vai precisar utilizar, ó, as interjeições, que são palavras que expressam sentimentos. Então, vocês vão dar uma lida no material. Esse material que está sendo apresentado aqui é o material que vai para a nossa produção. Okay? Vai para o trabalho de vocês. Cada palavrinha dessa aqui ó, expressa um sentimento, uma sensação. Não é necessário usar todas, mas utilize alguns. Observe que eu coloco aqui ó, uns quadrinhos, tá? Os quadrados. São nesses quadrados, vocês vão montar a história assim. Ó, ele tem que ser apresentado em pequenos quadrinhos. Por isso que é chamado histórias em quadrinhos. Você vai construindo seu caderno, vai criar desenhos, contando uma história, apresentando falas, e vai apresentar aqui para a gente, ok?